Está conosco o coordenador do Procon de Lajeado, Pedro Bezerra, nesse período do ano aí que as pessoas foram às compras e se evidencia mais as questões relacionadas ao direito do consumidor. Tudo bem, Pedro? Obrigado por nos atender. Bom Eu que dia. agradeço. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Renato. E Bom um bom dia. dia especial aos ouvintes que nos acompanham aqui na Independente. Bom, começar falando sobre o atendimento do Procon, que desde a enchente de setembro do ano de 2023 não está mais atendendo em sua sede e sim junto ao Shopping Lajeado no Tudo Fácil. Isso, estamos lá desde setembro de 23. Era uma ideia que vinha se conversando entre a unidade e o governo municipal e a enchente acabou nos forçando a ir para lá, né? Claro que a gente conversava e estudava a possibilidade de estarmos alocados também num outro lugar, além do centro da cidade. E acabou que a enchente de setembro nos levou para esse local que tem suprido a demanda a princípio, né? Temos uma equipe, temos um local bastante interessante. A população tem nos procurado realmente. Bom, a partir dessa mudança de local, como que tem sido a procura das pessoas e as principais demandas junto ao Procon? Nós temos uma demanda bastante grande, sempre foi assim, né? Mas agora que nós estamos no São Cristóvão, né? Junto ao Tudo Fácil, ela segue aumentando, né? Especialmente nessa época do ano, que é uma época que naturalmente provoca a visita dos moradores, enfim, do pessoal da região. Temos uma estrutura que nos atende, temos 4 atendentes lá para nos auxiliar, né? Com um local bastante adequado para que a população busque o atendimento aos seus direitos, né? São quantos atendimentos já realizados? Neste ano tivemos um total de 2.847 atendimentos. Dá uma média de 270, 260 atendimentos mês, né? São muitas pessoas. E as demandas, eu sempre falo que o cenário atual vai mudando, né? Mas as demandas, elas têm versado muito ainda sobre algo que a gente percebeu na pandemia, que são as contratações ou as possíveis contratações de empréstimos consignados, né? Com a pandemia, com a dificuldade das pessoas saírem para as ruas, a gente começou a perceber que surgiu uma forma de contratação que até então não era tão utilizada, que é aquela que independe da assinatura de um documento. Hoje em dia, se tu quer comprar, se tu quer contratar, tendo um celular com conexão à internet, tu consegue fazer, né? E a gente percebeu bem naquele período que bancos, financeiras e correspondentes começaram a vender muito desse tipo de serviço. E, naturalmente, também começaram a surgir algumas fraudes, né? Bancos fingindo que são outras instituições e convencendo as pessoas a contratarem. Que outras instituições? O Banco Central disponibilizou o valor. O INSS tem um valor para você resgatar. A operadora de cartão tem um saldo que você não resgatou. Se passando por essas entidades, por essas empresas, para convencerem as pessoas a contratarem. Um golpe. Um golpe, literalmente. E a pessoa, na ingenuidade, né, na falta de informação, acaba contratando. E só vai perceber que isso de fato é um empréstimo meses depois, né? E aí, como eu disse, a tecnologia ela vem para ajudar, mas às vezes ela complica um pouco, né? Como é que você vai dizer, depois de ver fotos de documentos de uma pessoa, depois de ver a selfie dela, que não é ela que contratou? Fica muito complicado, né? O judiciário acaba recepcionando essas situações e aí vai dar análise de cada caso, né, para verificar se de fato a pessoa consegue reverter ou não. E atualmente os sistemas utilizados para esse tipo de golpe, eles são muito bem feitos. Recentemente a gente noticiou sobre um golpe relacionado ao Detran, onde a pessoa recebia uma mensagem no seu celular dizendo que ela teria que regularizar o pagamento de uma dúvida, de uma multa, caso contrário seria caçada a sua carteira. E aí a pessoa entra nesse link que é exatamente igual ao gov.com.br e faz esse pagamento achando que está fazendo o pagamento de uma multa, quando na verdade é um golpe. Com certeza. A gente tem alguns complicadores, né? Se utilizar dessas instituições que supostamente passam credibilidade é uma delas, né? A gente também, vocês devem lembrar, vocês devem acompanhar, a gente teve uma situação muito semelhante com os Correios também, né? Que é uma instituição super confiável no país. Também eram mensagens que estavam sendo divulgadas e que, na verdade, eram golpes. Outro grande complicador é a dita inteligência artificial, que a gente já vimos vários cenários de vídeos criados usando imagens de pessoas com credibilidade, passando mensagens deste tipo, né? Você tem um valor a resgatar
Vou dar um exemplo simples. A gente teve uma situação que ficamos sabendo, acho que de um deputado, falando de uma iniciativa do Procon, da Fundação Procon de São Paulo, onde ela tinha resgatado valores para os seus consumidores. E aí esses consumidores precisavam acessar um link para ter direito a esses valores. E aí era um golpe. Claro que esse vídeo saiu de circulação, mas obviamente lesou muitas pessoas, né? E o perfil dessas pessoas? Na grande maioria, pessoas de idade. Mais idosas. Na grande maioria. A gente teve, inclusive, pessoas que nos procuraram lá sobre essa informação, alegando que nós, Procon de Lajeado, tínhamos divulgado que ele tinha um valor a receber. E isso não é verdade, né? E aí é difícil, os colegas lá até comentam como é difícil, às vezes, tu informar para eles que aquilo que eles leram não é verdade. Porque eles chegam ali com uma confiança muito grande naquilo. E aí nós temos que dizer, olha, não é bem assim. Não, mas eu vi a notícia, ele disse, olha, senhora, é um golpe, né? Cria uma expectativa. Exatamente. E muitas vezes é enviada pelo próprio WhatsApp. Sim. E aí a pessoa, talvez porque um familiar enviou, acaba acreditando, ou recebeu em algum grupo. E a recomendação é qual para quando recebe um material como esse? A gente vive uma época de muita informação, né? Tem que cuidar, claro, com a informação, mas é sempre importante que ele procure os órgãos responsáveis para verificar se essa informação de fato é real, né? Procure o Procon, se é uma informação do Detran ou dos Correios, procure essas entidades. Normalmente os próprios sites já informam se há golpes atualmente, né, sendo divulgados. Então tome esse cuidado, né? Porque as empresas, enfim, os golpistas, na verdade, eles se utilizam de todos os artifícios para poder ludibriar, né? E a gente tem que estar atento, né? A gente sempre diz que o direito do consumidor ele tem como base o princípio da informação adequada, clara e eficaz. Que o consumidor tome isso como norte, né? E procure realmente se informar para evitar cair num golpe. E na dúvida, procure alguém para ajudar, não acredite em tudo que recebe, né? É comum daqui a pouco falar com o neto, falar com o filho, pesquisa aí para ver se eu tenho o mesmo direito. Sempre uma segunda, terceira opinião em relação a quase qualquer tipo de golpe acaba diminuindo, então, o risco de cair em alguma situação como essa. Claro, com certeza. Eles sempre estão mais antenados, né? É mais fácil a gente recorrer a eles, inclusive, para que, de fato, isso não aconteça. Bom, Pedro, em relação a esse fim de ano, a questão de Natal, alguma demanda em específica, uma procura maior? Como que funciona nessa questão do direito? O consumidor ele tem direito à troca? Quais são as informações? Primeiro a gente precisa dizer que a troca do presente, né, que é uma coisa que a gente vê muito agora pós-Natal, é uma coisa que a legislação ela não traz de forma específica. Ela não tem um artigo, uma norma lá dizendo, comprei para presente, posso trocar. Né? O direito do consumidor ele é muito baseado no bom senso e no direito à informação que eu há pouco comentei, né? Então é importante que esta condição, vou comprar para presente, seja conversada entre consumidor e lojista. Olha, estou comprando para presente, posso trocar? A gente já viveu essa situação N vezes, né? Muitos lojistas adotam procedimentos diferentes para garantir que isso aconteça. Traga a nota e o produto com a etiqueta. Ou, por exemplo, ele vai afixar no produto um adesivo que vai identificar que aquele produto é para presente, né? Então, é importante observar isso, porque a norma, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer situações específicas em que eu tenho direito à troca. Por exemplo, quando eu tenho um produto que apresenta um problema que não tem solução, né? Não é nem só que apresenta um problema, mas um problema que não tem a solução. Ou, por exemplo, um produto que apresenta um problema A, um problema B, um problema C e nunca se resolve. Então, o código ele é muito específico nisso, né? É importante que nessas questões de presente isso seja de fato conversado e combinado, né? Vai valer aquele acordo entre lojista e consumidor, né? Claro, eventualmente podem surgir algumas situações e a gente está ali para tentar intermediar e conciliar as partes, mas via de regra vai valer aquilo que for acordado entre ambos, né? Apresentação de algum tipo de defeito no produto. Comprei, dei de presente, apresentou um defeito. Como que funciona essa questão da garantia? A garantia ela tem a finalidade de garantir que se eu tiver algum problema com aquele produto, este problema deve ser sanado, né, dentro de um determinado prazo. A garantia do produto não durável é de 30 dias, do produto durável é de 90 dias. Então, comprei, deu problema, primeira coisa é consultar o fornecedor. Olha, apresentou essa característica que me impede a utilização adequada. O fornecedor vai receber e vai tentar resolver, né? Vai tentar aplicar uma solução naquele problema que foi apresentado. Se ele não conseguir,
Aí ele vai retornar o contato para o consumidor e vai dizer, olha, eu não tenho como resolver o problema. O que você quer? Você quer a troca, você quer a devolução, você quer o abatimento numa nova compra? Essas 3 opções que estão previstas no código, inclusive, são de escolhas exclusivas do consumidor. Então é ele que decide. Comprei, deu problema, tentou arrumar o fornecedor e não consegue, fica para mim, consumidor, o direito de escolher o que eu quero. Se eu quero uma nova peça, um novo produto, se eu quero meu dinheiro de volta, ou se eu quero usar este valor que eu gastei numa outra aquisição. Em caso de mau uso, aí o consumidor não tem direito. O mau uso, a gente costuma usar essa expressão, ele é um excludente de garantia, né? Se eu usei o produto de forma inadequada, eu provoquei o problema, né? E como eu provoquei o problema, o fornecedor não pode ser responsabilizado por isso. Então, a gente sempre usa o exemplo do celular. Deixei cair, bater, molhar, né? Acontecer alguma coisa que não é normal do produto, aí a responsabilidade é minha como consumidor e o fornecedor não pode arcar com isso. Sobre a apresentação das mercadorias na loja, é obrigatório a exibição do preço? Sim, temos uma lei, acho que é a 10.962, que trata da precificação, né? E isso também é uma questão que eventualmente gera algum conflito, né? Porque as vitrines, elas devem trazer esta informação. Lá no shopping, inclusive, quando nós chegamos em setembro, se não me engano, chegamos em setembro, em outubro ou novembro, realizamos uma ação justamente para que esses produtos fossem expostos na vitrine com os preços, de forma adequada e clara, né? Para que eu não precise ter que entrar na loja para comprar, né? E isso não vem do nada, vem da legislação de fato, né? Então, se a loja tem uma vitrine e ela tem produtos expostos na vitrine, ela tem que colocar os preços de uma forma que eu enxergue e que eu consiga entender quanto custa sem a necessidade de ter que entrar. Nas redes sociais não é obrigatório. É que rede social é rede social, né? Não é uma loja, não é um estabelecimento. Mas que estão vendendo. Estão vendendo. Instagram, WhatsApp, Facebook, todos vendem. Preciso aqui fazer o comentário que muitos dos golpes daqueles de que eu comprei, paguei e não recebi são nas redes sociais. Eu caí numa dessa aí. Eu ia questionar especificamente nisso. As compras online. Elas são 2 camisetas, veio uma só, paguei por 2, veio por uma. 2. É bastante delicado, porque, por exemplo, assim, vamos usar uma plataforma de comércio eletrônico, né? Temos N aí pelo país, né? A grande maioria delas, as oficiais, vamos dizer assim, elas têm por obrigação informar os dados da empresa no seu rodapé. Então, se tu entra num site de uma grande rede, qualquer uma que seja, e descer o site até o final, tem que trazer endereço e CNPJ, pelo menos, né? Numa rede social, eu não vejo isso, né? Eu não vejo, por exemplo, no Instagram, quando eu entro numa página, numa postagem, eu não vejo essa informação. Daqui a pouco ele vai colocar lá o Linktree, né? Com o telefone para contato por WhatsApp, mas só, né? Eu não te questionei, não sei se tu recebeu, eu vou te questionar. Tu chegou a receber nota fiscal dessa compra? Não cheguei. E o pagamento provavelmente foi por Pix. Foi, exatamente. E foi pelo Instagram. Normalmente esses são os indicativos que a gente percebe. E dessas que tu falaste que são as mais oficiais, talvez assim, mais fiscalizadas, o Mercado Livre, a Amazon, enfim, N existem. Sim. São mais criteriosos, né? E eles, inclusive, tomam um cuidado de informar que se a gente receber algo parecido, mas não igual ao site deles, que desconsidere, porque é golpe, né? Tem várias aí, Americanas, Polishop, Submarino, Shoptime, tem N, né? Algumas delas colocam, inclusive, o tipo de boleto que você vai receber deles se você fizer uma compra por boleto, né? Olha, tem uma numeração específica, o banco é esse, o beneficiário é esse, justamente para que a pessoa não caia no golpe. Agora tu falaste aí, e a Shopee, hein? A Shopee, lá da China, a Shopee pra quem? Não só a Shopee, né? AliExpress, Shine, sabe que tantas, a AliExpress e a Shine é um problema para Procons em geral, porque elas não têm sede no Brasil, Isso aí. só fora, né? E aí, se você tem de fato uma demanda, ou tenta acionar o sistema interno deles, eles têm um sistema de reembolso e ressarcimento, ou se não, aí só judicialmente, né? Com a Shopee, a gente ainda tem algumas situações que a gente tem um canal para onde a gente consegue direcionar. Eles têm um escritório com sede no Brasil que consegue nos atender. Então, os Procons têm tido sucesso. Mas preciso dizer que nós, aqui em Lajeado, não temos tido problema, né?
É importante ficar atento também porque as grandes redes varejistas hoje, elas oferecem a sua plataforma para que outras empresas anunciem os seus produtos. Então tá lá, vendido pela Magalu, mas não é a loja da Magalu que de fato está vendendo esse produto, é algum parceiro. E aí é isso que você falou, vale sempre verificar quem que está fazendo esse anúncio para poder fazer uma compra mais segura. Não, com certeza, é o famoso marketplace. Isso, né? exatamente. Uma empresa anuncia, mas de fato não é ela que está vendendo e entregando. Né? A gente sempre parte do princípio que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade ela é do fornecedor. E aí quando eu falo fornecedor, eu não falo só de quem está vendendo, né? Eu falo de quem está distribuindo, eu falo de quem está importando, eu falo até de quem está fabricando, dependendo do caso. Nessas situações, a gente costuma sim acionar, quando a gente não consegue o contato com aquele que de fato vendeu, a gente costuma acionar o site. E eles, muitas das vezes, conseguem intermediar essa solução para nós. Olha, a responsabilidade não é nossa, nós apenas estamos como marketplace, mas nós vamos intermediar o contato com o vendedor para solucionar. O Elisandro, de Teutônia. E quando a loja não tem os preços dos produtos na prateleira, somente códigos? Aí vai naquilo que você falou de ter que exibir o preço. Tem que exibir. Por mais que ela tenha só o código de barras ali na prateleira, né, ou no próprio produto afixado, e tenha um leitor de código de barras próximo, que também é uma obrigação, né, não basta. Né? A informação ela tem que ser adequada e, claro, eu tenho que chegar, ver e saber quanto custa. Né? Pedro, obrigado pela tua participação. O assunto é bom, a gente poderia ficar mais tempo Algumas aí. Horas, eu acho. Mais dúvidas. Temos que encerrar e obrigado pela Estamos à participação. disposição, funcionando no shopping junto ao Tudo Fácil. O horário de atendimento? Atendimento a partir das 9 até as 19, agora mais estendido, em função do horário do próprio Tudo Fácil. Né? Atendimento tem funcionado de segunda a sexta-feira. Sem agendamentos? Sem agendamento, por Basta ordem de chegar. chegada. No sábado, Tudo Fácil está aberto pela manhã também, e o Procon também. Claro que no sábado é mais difícil de contatar as empresas, porque afinal de contas é sábado, né? Mas estamos lá para orientações, informações e esclarecimentos. Só para a gente fechar, a pessoa que chega lá com alguma questão, ela tem que levar algum documento, alguma prova daquilo que ela está argumentando? A gente sempre pede alguma documentação básica, né? Obviamente a documentação pessoal dela, preferencialmente um comprovante de endereço para demonstrar que ela mora em Lajeado, porque nós só podemos atender quem mora em Lajeado, né? E da situação dela, é uma compra virtual. Ela provavelmente vai ter os e-mails no celular e a nota fiscal também, né? Mas é uma compra física, então leve nota fiscal, leve manual, se é uma questão de assistência, leve ordem de serviço, isso é o básico que a gente precisa. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Pedro Bezerra, coordenador do Procon Lajeado.